Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da RadioDebate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMWeb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite, sou Odemir Júnior. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos os nossos amigos um 2015 repleto de felicidade, sucesso, paz e principalmente saúde, que é o que precisamos. São exatamente 20 horas e 35 minutos e estamos começando agora o nosso programa informal pela RadioDebate.net. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial essa oportunidade de estarmos aqui na presença da nossa amiga Ariadne Moraes, Zé Inácio, Petrônio Márcio Barreto, e hoje estaremos até às 22 horas debatendo com a Ialorixá, Mãe Marisa de Xangô, o Babalorixá, Pai Silvio de Oiá, e o nosso amigo, já aqui de carteirinha, Augusto Moraes, produtor cultural da cidade do Paulista e Pernambuco. Gostaria de lembrar que, além de Pai Silvio e Mãe Marisa, além de ser retransmitido aqui pela Rádio Debate, somos retransmitidos também pelos portais Rádio Paulista FMWeb.com, blog da Associação Vila.com, site do Calcário Nova Terra, blog Opinião Brasil, é um blog que está causando grande furor na cidade paulista, porque está dando uma reportação, mas é dentro, são 15 dias que vai prolongar por mais 150 anos. radioblog.com.br em Miami. Então vocês aqui vão dar as suas palavras. O blog Augusto Moraes.
e vocês vão dar o recado de vocês para o mundo inteiro. Passar agora a palavra para minha amiga Ariadne Moraes. Gente, boa noite a todos. Um feliz ano novo, né? Que a gente se viu que tem uns 20 dias, né? Que a gente teve aqui, fez o último programa, tem uns 20 dias. Então, desejo a todos um feliz 2015. Se possível, né? Com a graça de Deus, de todos os orixás, de todos os santos. E dizer que a gente vai dar início aos nossos trabalhos de agora 2015. Convidamos essas pessoas ilustres aqui. Já trouxemos aqui pastores, né? Trouxemos segmento católico, segmento evangélico, e nada mais justo que tragamos agora esse outro segmento. Bom, é isso aí. Vou passar a palavra para Petrônio, e vocês aí, se tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer, pode mandar. Boa noite a todos os nossos internautas, né? Um feliz 2015. Que Deus nos ilumine cada vez mais, e nada melhor que começar um ano tradicionalmente, né? Augusto com certeza dá 7 pulinhos nas ondas quando, né, no mar, quando o ano passa. Com certeza Augusto joga flores para Iemanjá, né? Quantas pessoas a gente não vê um defumador dentro de casa, né? Quantas pessoas a gente não vê no mar jogando aquelas oferendas, né? Aquelas pessoas que ficam pulando, né? São simpatias, né? Os supersticiosos, né? Aquelas crendices. Mas por que jogar flores no mar? Aí a pessoa diz, não, é só a mesma tradição. Que tradição? Né? Então, nada mais justo e correto, né, de estar aqui dois representantes dessa religião, que vocês vão aqui desmistificar, falar o que realmente as pessoas querem saber, o que é que dizem os orixás para o ano de 2015, quem é o orixá que rege na religião de matriz africana, né, o ano de 2015, o que vocês têm a falar na visão religiosa de vocês. Então, Pai Silvio, muito obrigado, uma boa noite, né? Mãe Marisa, muito obrigado pela sua presença, e assim que a divindade espiritual que está lá em cima, primeiramente Deus, né, aqui representando vocês, nos dê a saudação de 2015. Boa noite, telespectadores, ouvintes da rádio. Em nome do Candomblé, eu quero, antes de mais nada, pedir bênção para quem é de bênção, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Mutumbá para quem é de Mutumbá, para as pessoas que estão ouvindo na rádio sejam de santo. E, independente disso, quero dar a bênção em nome do Candomblé para todos, desejando um ano de paz, de prosperidade, de luz, de realizações. Bom, respondendo a palavra do amigo aqui, com relação a essas simpatias que vêm do mar, nos elementos de Candomblé, Iemanjá, que é considerada Yaori, mãe de todos os orixás, ela é quem dá a bênção, na verdade ela é quem é mãe da maioria dos orixás, e é através dela que o mar já é um descarrego natural. Quem está se sentindo carregado, quem precisa entrar o ano com fluidos, atrair fluidos positivos, no sentido da palavra popular, tirar o olho grande, inveja, sempre recorre, não só na noite de ano, mas o ano inteiro. Não tem nada de mais forte no descarrego do que ir à casa dessa deusa e pedir sua bênção. Então, essas simpatias de pulinho na água, tomar o primeiro banho sendo do mar, nada mais é do que o desejo de todo brasileiro, de todo mundo, atrair elementos positivos para no ano que se inicia, né? Problemas amorosos, financeiros, resoluções no trabalho, o primeiro emprego, o novo emprego, e por aí sai, cada um tem os seus pedidos. E essa deusa com certeza vai atender a todos aqueles que forem e pedirem com amor, com fé, independente de nação, de religião, de etnia, ela está para todos e o mundo está para ela.
Quanto à parte de regência esse ano, dos orixás que vão reger o ano de 2015, há determinadas divergências de acordo com o culto, de acordo com as religiões, as etnias, Jeje, Queto, Moçambique, Angola. A nação Jeje, esse ano, jogando para os Dereguns, que é a adivinhação de Ifá, determinou que esse ano, o ano está sendo regido por Ogum, o santo da guerra, o santo da luta. Quem fala de Ogum necessariamente está falando de Oxóssi, e na companhia dos dois, Exu, que é o Senhor dos Caminhos. Ele é quem faz a frente, ele é quem abre. Ogum é o santo da guerra. Hoje, para se viver, já é uma guerra. Já há uma guerra enorme pelo primeiro emprego, para manter sua família, para viver. A guerra em tudo na vida. Essa guerra que a gente fala não é uma guerra necessariamente guerra de nações, de luta, de morte, não, nada disso. É a guerra do viver, é a guerra da sobrevivência hoje em dia. E Ogum é o orixá que vem abrindo o ano na companhia de Oxóssi, seus irmãos. A gente ainda tem lá no meado, no segundo semestre, a interferência de Iansã, ou a ajuda dessa deusa também no equilíbrio para o ano de 2015. Boa noite a todos. Eu me chamo, conhecida como Mãe Maria de Xangô. Eu sou filha de Ramil de Oxóssi. Meu barracão, que hoje é memorial, ele é Axel Bacussô Godô. O início desse avanço em Paulista da Matriz Africana desde 2009, que nós estamos lutando com muita luta e temos muitos avanços. A saúde nos terreiros, a caminhada de terreiro, a Secretaria de Ação Social também, cotas de cursos pelo Senai e Senac, e também as cestas alimentares que vêm pelo MDS. Pode falar, fique à vontade ali. Fique à vontade, o programa é de vocês. Fala sobre o orixá e eu falo sobre o Jurema. Só, desculpa, Silvio, só lhe interrompendo. Aldemir e Ariadne já estão aqui agradecendo aos nossos internautas que já estão aí fazendo as perguntas. Já está bombando, né? Já tem perguntas demais, a gente está segurando para vocês se apresentarem, para depois a gente começar a soltar as perguntas. Eles aqui, não é falta de educação, eles aqui estão agradecendo, estão em sintonia com os nossos internautas, já respondendo algumas perguntas, e que a gente vai fazer essas para vocês, né? Pode falar, fique à vontade, Pai Silvio, sobre mais previsões, que já tem que ter aqui. Uma pergunta aqui já é trabalho para fazer amor voltar. É essa aqui. Mas pode começar a falar. Daqui a pouco a gente vai perguntar, se tiver dentro do seu alcance. Ô Petrônio, mas se o amor voltar, Pablo vai ser demitido, né? Aí vai ter o Pablo, coitado de Pablo, né? A sofrência vai ser demorada. Esse ano vai ser um ano de luta, algum fala de um ano de luta, porém, um ano de luta no sentido de brigar, guerrear. Quem realmente for atrás e tiver força de vontade para brigar pelo primeiro emprego, pelo trabalho, para manter sua família, vai ser bem sucedido. Porém, ele fala que as pessoas que esperam que caia do céu água vão ter que ficar esperando lá com a sua bacinha até as coisas acontecerem naturalmente. Mas quem tem coragem, força de vontade, Ogum diz que vai ser um ano muito bom. E ele fala também, na política, por exemplo, que a gente vai enfrentar aí um monte de situações relacionadas ao nosso governo, que está implantado aí com a presidente Dilma. Não sei se devo me atrever a falar, mas são as previsões do ano. É o que o e povo tudo mais isso, quer ouvir. E isso está tudo relacionado. Exato, isso está tudo relacionado nas previsões que o santo traz, né? O santo fala que ela vai enfrentar a luta e que ela vai precisar da energia desse santo, independente dela ser simpatizante ou não do candomblé, porque o PT, vamos dizer assim, no sentido de casa, tem
como é que eu posso falar? Eu não digo decepcionado as pessoas, os seus eleitores e tudo mais, mas que tem muita coisa, algum diz que tem muita coisa aí que ainda vai ser descoberta e que ela vai enfrentar aí situações de descrença. Mas isso não quer dizer que essa confusão e todo esse enfrentamento de discórdia vai até o trimestre em março, mais ou menos, o final de março. Depois disso, Ogum diz que ela vai conseguir, aos poucos, manter sua casa, voltar a sua credibilidade e tentar, de toda a força, fazer um bom governo, tentando aí mudar as pessoas que estão envolvidas com escândalos e tudo mais, tentar recuperar a imagem do partido que está um pouco defasado, mas que tem tudo para dar certo. Fala-se de impeachment, mas o santo não dá previsão de que isso vai acontecer e tudo vai ser só histórias, que na verdade ela está enfrentando uma luta com inimigos que não são ocultos, são inimigos declarados. Ela tem inimigos declarados dizendo aí que vai derrubar, que vai tentar, que vai fazer, que vai acontecer, e ela vai ter que arregaçar a mão, as mangas e cair na luta mesmo. Enfrentando a luta com o Ogum, independente dela ser do candomblé ou não, ela tem tudo para vencer essa guerra, né? O santo também dá previsões esse ano com relação ao clima do planeta. O santo diz que o orixá vem cobrando a natureza, que a gente está falando de natureza, a gente está falando do próprio orixá. O candomblé diz que o orixá vem cobrando seus espaços e a natureza vem cobrando o espaço do ser humano, que a cada ano tem invadido os lugares do tipo não respeitar as margens dos rios, sabendo que ali passa um volume grande de água quando há grandes chuvas e o homem se atreve a fazer achando que pode derrubar, brigar com a natureza. Então, esse ano o santo prevê enchentes que vão aí causar deslizamentos em montes, em barreiras, e que a humanidade que se atrever a brigar com a natureza vai pagar o preço. Não no sentido, esse preço a gente não fala no sentido de castigo, a gente fala no sentido de ação-reação. Se você sabe que não pode fazer uma casa próxima às margens do rio, não adianta querer fazer, porque quando ele vier, ele vai cobrar. Não é a Deus ou o Xum quem está punindo a humanidade ou fazendo maldade com a humanidade nesse sentido. Mas ela diz que a natureza tem o seu próprio curso, o rio tem aí sua história, seus limites, seus afluentes, e quando as águas vierem, eles vão cobrar. Então, nada mais melhor do que o homem respeitar a natureza para não ter esse retorno aí negativo. Como também o orixá fala de que nós vamos ter um ano muito quente, vamos ter um ano... Quer dizer, o Brasil é um país que pode ser considerado que é tropical, na verdade, né? Mas tem lugares aí, que ao sul do Maranhão mesmo, a gente tem visto que lugares que eram alagados hoje estão secos. Então, onde é seco vai continuar mais seco e onde é mais alagado vai continuar mais alagado ainda, com previsões de enchente e tudo mais. O candomblé prevê na verdade não prevê desastre, mas já informa e começa a colocar na cabeça do homem que eles deveriam respeitar a natureza para não acontecer. Oxum é a deusa das águas doces, conhecida por Omindeuá, a deusa das águas doces. Iemanjá, a deusa das águas salgadas, mãe da maioria dos orixás. E, na verdade, todo orixá tem um lado que puxa pela água. A água é a vida e a água está relacionada a tudo que possa ter existência no mundo, inclusive o próprio ser humano que é gerado na água, né? Então, as deusas que realmente representam as águas de maior volume na face da terra é Iemanjá, e Oxum é Iemanjá, a deusa dos mares, e Oxum a deusa dos rios. Mas a gente também tem Oá, a deusa dos lagos. Iansã é rainha do rio Nigé, mas é uma deusa que representa, na verdade, o elemento da natureza, a tempestade. Ela é a senhora da tempestade, mãe dos ventos, considerada Oiacobamessã, a mãe dos 9 filhos. Então, Xangô, deus do trovão, hoje Iansã também tem o raio como um presente dado por Xangô, mas ele é o deus do vulcão, o deus do raio. Ogum, o senhor dos caminhos, Oxóssi, o senhor da mata, que também vem interferindo esse ano, trazendo boas colheitas para o ser humano hoje. Oxóssi diz que esse ano vai ser um ano farto
em termos de colheita. Quem plantar vai colher. E ele diz que vai ser um ano de fartura na mesa. Muito embora isso fica entre aspas, porque para chegar à mesa do homem passa todo um processo de proletários e tudo mais, né? Vai entrar no meio políticas e tudo mais, mas que o ano vai ser farto e que tem tudo para a colheita esse ano trazer bons resultados para o Brasil. Alguma previsão negativa? Negativamente, essas previsões do homem estão invadindo a natureza, né? Essa disputa, essas cobranças na política que vai haver, na parte que mais interessa muita gente é na parte do amor, que Yansan vem falando desse lado, dizendo que esse ano vai ser um ano decisivo para fiéis e infiéis. O que é que eu quero dizer com isso? Ela diz que uma vez os casais detectando sua felicidade, o amor tem tudo para dobrar e ser um ano de muito mais amor. Uma vez as puladas de cerca serem descobertas, então a coisa tem tendência ao tudo ou nada, porque ela regendo o ano é um orixá que ama a fidelidade no que se diz respeito ao amor e não aceita a traição. De todos os orixás que nós temos, Yansan foi a que mais desposou outros orixás dentro do enredo dela. Mas só ficou e só amou aquilo que foi amado. Na verdade, Yansan só cobra aquilo que ela dá. Ela jamais pede o mais, só pede aquilo que ela dá. E isso não acontecendo, aí o bicho pega, no sentido da palavra, né? Mas vai ser um ano bom para o amor, sim. Pai Silvio, eu tenho uma pergunta aqui de José Rufino. Ele quer saber de Mãe Marisa ou de Vossa Senhoria, qual a diferença entre Jurema e Candomblé? A diferença na verdade, são cultos, né? Quando a gente fala de Candomblé, a gente fala de orixá. Há uma situação quando a gente fala de Candomblé mesmo, a gente está falando de Brasil, culto ao orixá dentro do Brasil. Porque a gente não pode dizer que o culto de orixá nosso aqui brasileiro é o mesmo culto africano. Os candomblés aconteceram e se deram dentro dos quilombos. Os quilombos, na verdade, foi quem começaram os seus primeiros candomblés. E o candomblé de quilombo foi feito em Peji. Deixa eu tentar explicar numa situação que todos entendem. Na África... O que é Peji? O que é Peji? Peji é um quarto onde se reúne todos os elementos sagrados, ou seja, todos os assentamentos de santo. Todos vivem em comunhão. Em culto de África, há algumas determinadas regiões, como o sul do Benin, como outros e outros, que não fazem fronteira com o mar. Nesses locais onde não fazem fronteira com o mar, por exemplo, o culto de Iemanjá não é feito. Por quê? Porque lá não existe. Há uma necessidade na África de cultuar o orixá que está em vigência. Por exemplo, se hoje o ano é de seca, então o culto ao Oxum é intensificado, porque a gente está precisando de água. Se o ano foi um ano de peste, então o culto é intensificado ao Mulu, que é um orixá de cura. Se a colheita foi mal, então é intensificado o culto ao Oxóssi, e assim sucessivamente. No Brasil, esse contexto candomblé é nosso. Esse contexto candomblé é nosso, é uma coisa nossa. É a reunião de todos os santos, que se compõe em 16, dentro de um próprio espaço, um espaço único, onde os santos são cultuados. Por que isso aconteceu? Os quilombos viviam, a gente tem aí vários quilombos que estão aí para representar aí, como o Zumbi dos Palmares e outros quilombos aí falados, em que quanto mais negro tivesse, mais mão de obra, mais negros para defender o quilombo, mais força para continuar anos e anos se defendendo aí dos feitores. Essa mão de obra, ou esses negros que vinham para compor esse panteão aí de pessoas que faziam o quilombo, os quilombos não podiam se dar o luxo de dizer assim: aqui só entra nego banto, aqui só entra nego jeje, aqui só entra nego angolano.
porque foram várias etnias que entraram aqui no Brasil. Então, quanto mais negros viessem, mais a mão de força era maior. Todos os negros eram aceitos. E foi nessa união de nações dentro do Quilombo que se formou o PG. Nações que não cultuavam outros santos aprenderam a cultuá-los com outras etnias que estavam lá residindo e que vinham procurar busca no Quilombo para sua própria defesa, negros fujões, como assim chamados. E aí foi formado o PG falado. É a reunião de todas as etnias, de todas as nações, de todos os santos em um local só. O contrário do que acontece na África, que em alguns locais não existe cultos de determinados santos. Então, candomblé é uma coisa nossa, candomblé é uma coisa brasileira. E ela se diz respeito diretamente ao orixá. Nossos orixás, nossos inguices, nossos santos moram dentro do candomblé. Quando a gente fala de Umbanda, a gente fala de um outro contexto que a gente considera a Umbanda uma pagelância, onde se reúne o sincretismo religioso, onde diz que Ogum é São Jorge, Oxóssi, Santo Expedito, e Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, Nossa Senhora do Carmo. A gente, dentro do candomblé, no sentido da palavra, a gente tenta hoje debater e tirar essa situação Sim, porque a gente sabe que isso aí foi uma defesa que aconteceu para os negros de Senzala. Como foi que se deu o sincretismo religioso, para que se possa entender essa história? É que quando os negros estavam fazendo os batuques nos quintais de Senzala, adorando, cultuando seus deuses, os senhores de engenho muitas vezes vinham e acabavam a festa como se fosse num sentido de festa profana, de algazarra, de coisa demoníaca, e por aí saem as conotações que eles deram. Existia um tipo de, não sei se eu posso dizer, sociedade, sei lá como Nessa época a religião que dominava era a católica, né? Era católica. A católica era a religião que dominava. Dominava e dominava mesmo. Sim, com certeza. Todos os sentidos. Dominava em todos os sentidos. Dominava uma situação que muitas vezes, e em todas as vezes, na verdade, negros eram proibidos de entrar em igreja católica. Em solo católico, o negro não entrava. Através de uma classe de negros que eram chamados de mucamas, as negrinhas novas de 15, 16 anos, que faziam companhia às senhoras de engenho. Elas andavam segurando uma sombrinha para onde a senhora de engenho ia, que na verdade nada menos era do que a olheira da história. Era ela quem dizia ao senhor de engenho os passos do que a mulher dele fez, para onde foi, e suas filhas e tudo mais. Essas negrinhas... Já existia caboeta naquela época. Já existia caboeta nessa época, né? Então, essas negrinhas, chamadas de mucambas, elas ficavam na porta da igreja proibidas de entrar, esperando a senhora de engenho ou a filha do senhor de engenho que estava assistindo a missa, com as suas sombrinhas, para elas não levarem sol. E elas começaram a fazer a conotação e prestar atenção nas cores dos santos da igreja. Então elas fizeram uma associação. E Oxum. Sim, exato. Nossa Senhora do Carmo era cultuada no mês de julho e tinha um manto amarelo. Era um mês de água, muita água caindo do céu, então eles associaram ao Oxum. E Iemanjá, que por ser a deusa do mar e o azul predominado, Maconta, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição tem aquele manto enorme, e por aí saiu. Assim também como Ogum, montado em cavalo branco, usando capacete, capa vermelha, eles associaram Ogum. Então esse sincretismo religioso foi absorvido pela Umbanda. A Umbanda absorve esse sincretismo religioso e eles têm Ogum como São Jorge, Iemanjá como Nossa Senhora da Conceição. São coisas que nós respeitamos e não temos por que não respeitar. Mas no contexto mesmo, vindo de África, história mesmo, culto ao orixá,
esse sincretismo hoje a gente tenta debater, tentar explicar, ou pelo menos explicar às pessoas de como aconteceu, de como se dá, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa Senhora do Carmo é Nossa Senhora do Carmo, e Oxum é Oxum, Nossa Senhora da Conceição é Nossa Senhora da Conceição, e Iemanjá é Iemanjá. São entidades totalmente diferentes uma da outra. Exato. A Umbanda a gente chama de pagelância porque ela reúne esse sincretismo religioso entre o orixá e a associação ao santo de igreja. Dentro dela também cabe o culto aos caboclos, o culto aos preto velhos, que são ancestrais, chamados de eguns na nossa religião, quer dizer, espíritos de mortos que hoje acompanham e prestam sua caridade atendendo à humanidade. Então o preto velho incorpora, ele passa o banho, passa o chá, passa a erva, ele faz a bênção, ele tira o olhado, ele cura. Então a Umbanda fica com esse lado espiritual da coisa. Quando eu falo de espiritual, eu falo no sentido de espírito, o culto a espírito. Na Umbanda cabe os caboclos, cabe os preto velho, cabe o sincretismo ao orixá, cabe o culto a índio, cabe a Umbanda oriental, que é aquela parte onde você trabalha com hindu, essa parte oriental toda. Então a Umbanda é diferente do nosso candomblé por conta disso. Muito embora é uma nação representada aqui, veio para ficar, é nossa, porque a Umbanda é nossa, criada por nós. Dentro dela também cabe o kardecismo, essa é a diferença entre elas. O orixá, quando se fala de candomblé, se fala de culto ao orixá. São uma nação, uma religião feita na oratória, que não tem nada escrito, foi feita de pai para filho, de negro para negros, até o dia de hoje. Hoje a gente já tem babalorixás que passam e repassam seus conhecimentos, as fábulas de santo, os oduns, toda a história do orixá narrada em livros. Mas há uma era remota lá atrás, quando os negros entraram aqui no Brasil, não existia uma escrita, existia a palavra, a oratória. Então, negro passava para negro o seu conhecimento, o seu culto. E assim o candomblé foi gerado até, bem dizer, a data de hoje. É por isso que o candomblé é uma religião, é a única religião que ainda hoje preserva os seus cultos de tradição. É uma religião que tem 5.000 anos atrás. Eis aí o nosso debate hoje de candomblé, quando a gente tenta, de uma forma meiga, sem atrito, sem confusões, tentar difundir, separar o sincretismo religioso da Umbanda com o candomblé, é porque a gente sabe que quando o Nosso Senhor do Bonfim veio existir, ou veio aparecer, ou veio ter a sua própria igreja, o nosso Oxalá já tinha 5.000 anos de existência lá atrás. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, não dá para dizer que é o mesmo santo, embora no sincretismo religioso o povo de Umbanda faz essa conotação, e uma conotação bem-vinda e bem respeitada, embora contra as normas da igreja. É por isso que o candomblé ganhou briga com a igreja católica por conta disso, embora temos aí passagem de pessoas dentro do candomblé bem relacionadas e políticas que derrubaram muita coisa que aconteceu, como na Bahia houve uma passagem do Ileaê ao Funjá, onde a prefeitura não disponibilizou, e são casos verídicos que aconteceu, não disponibilizou de ônibus para levar as baianas para fazer a festa da lavagem do Bonfim, que é uma festa tradicional, que é em fevereiro, uma festa tradicional, e que vai muito turista. A cidade vive momentos de glória, porque a hotelaria ganha, e comerciante ganha, e todo mundo ganha, e a prefeitura, para economizar débitos, resolveu que o povo de candomblé fosse por conta própria. Nesse Ileaê, nós temos uma Elorixá conhecida por Pulso de Ferro, Mãe Estela, que se impôs com sua autoridade religiosa e espiritual, um Elorixá de muitas ações dentro da Bahia, que na verdade o candomblé da Bahia é feito por matriarcas, e essa matriarca passou seus e-mails e disse que candomblé nenhum ia à rua para a festa do Bonfim.
lavagem nenhuma ia ter na festa do Bonfim, bênção para ninguém. Isso foi um desastre, isso chegou a provocar a prefeitura endoidou, foi aquela quebrou confusão, na emenda. os hotéis ficaram doidos, que atração existia, porque o padre tinha passado e-mails para a prefeitura dizendo que não aceitava esse ano negro de qualidade nenhuma, fazendo orações, bentos, banhos, e isso provocou uma confusão. Apesar que isso mudou muito, né? Que hoje isso não é mais uma religião de negros. A gente vê loiríssimos, loiríssimas, brancos, vê toda a raça verdade, hoje em dia. Muito Santos, né? embora ainda no seu contexto negado, né? Porque tem muita gente dentro do candomblé. A minha casa mesmo se faz com muita gente aí da alta sociedade, mas se você perguntar qual é a sua religião, ele nega o candomblé, né? A gente não pode negar isso, mas que hoje o candomblé, ela é expansiva para todo mundo. Por que essa vergonha de Olha, chegar e de assumir? Na verdade, isso está enraizado no povo brasileiro pela perseguição da Igreja Católica, que foi muito em cima da gente. A religião negra... Exato, a religião de candomblé é vista como uma religião de negro, e tudo que vinha de negro na época era coisa de malandro, era coisa Hoje o carnaval começou com uma brincadeira de negro, hoje tem essa popularidade que tem aí, mas antes era vista como brincadeira de negro, brincadeira de cabra safado, no sentido da palavra, de negro desocupado, que não tinham o que fazer. E isso acontece não só nesses eventos, isso acontece também na culinária da gente. Hoje a gente tem uma crítica e uma perseguição muito grande da igreja evangélica, sem citar nomes aí para não ofender ninguém, das denominações, mas nós somos perseguidos hoje. Hoje o candomblé é visto como culto diabólico, culto que colocaram rabo e chifre no nosso Exu, e nosso Exu não tem rabo, nem tem chifre. É um orixá que abre o caminho e abre o caminho do bem. E para o bem e para o ser humano não existe caminho nenhum que não tenha sido formado por Exu. Também tem uma outra questão, ainda falando nessa coisa da perseguição, de criar a imagem negativa da religião de matriz africana, em relação à orientação sexual das pessoas que praticam. Porque muita gente diz assim, não, candomblé, Xangô, isso é coisa de homossexual, é coisa de frango, é coisa de bicho. Eu chego nessa parte. Mas, na verdade, foi a religião que abraçou essas pessoas que eram recriminadas dentro das outras religiões, que não eram aceitas dentro das outras religiões. O candomblé, ele tem esse lado positivo dele, porque quando a gente fala de candomblé dentro do Brasil, negar o candomblé dentro do Brasil é até uma hipocrisia. A gente sabe que tem muitos crentes aí que botam na mesa a feijoada. A feijoada é uma comida típica de orixá. É um prato de culto africano, o acarajé, o bobó. Todos esses pratos são para você dizer assim, eu não aceito o candomblé na minha vida, você vai deixar de comer o peixe de coco, muita coisa que vem de marisco, do mares, munguzá e muita coisa. Então é uma hipocrisia dizer isso, porque o caruru, o vatapá, o acarajé, a feijoada, o bobó, todas são comidas de santo, negras e oferecidas para o orixá. E de cruzar os dedos quando encontrar uma pessoa que não gosta. Engraçado que quem trouxe essa comida à mesa dos brancos, e hoje viraram pratos típicos, que atraem aí multidões, como na Bahia, foram os senhores de engenho que foram criados pelas negras, que eram chamadas de amas de leite. Amas de leite que muitas vezes davam leite de suor e de sangue. Por quê? Porque muitas vezes eram compradas só para amamentar os filhos de engenho. E como elas tinham filhos novos, ou os negrinhos eram vendidos ou mandados, virava comida de porcos, para o leite dela amamentar só o senhor de engenho. Essas negras chamadas muitas vezes de Iabá, né, carinhosamente pelos filhos de senhores de engenho criadas, chamadas de Bar, elas passavam o dia todo brincando com o moleque, era a função delas amamentar e tomar conta do moleque, e muitas vezes elas iam para a senzala com ele. E lá elas davam um pouquinho de feijoada ao bendito do moleque do senhor de engenho, que criou-se um belo dia, esse senhorzinho de engenho criado com essas comidas. E nego sentiu falta dessa comida e pediu a Bar que botasse essa comida na mesa, que hoje virou o sucesso que virou. Mas é uma hipocrisia falar de candomblé, e a gente tem
nessa história, se você realmente abomina o candomblé, vai abominar todas as coisas que tem aqui, que foram trazidas para esse povo, que é da cultura, que, sabe? Quando a gente fala nesse ponto que ele falou de discriminação, é que o candomblé é a única religião que primeiro ela trata o consulente ou a pessoa que veio à sua porta, para depois ela procurar saber quem é esta pessoa. Ao contrário de outras religiões, que primeiro você dá a sua condição social para saber que tipo de tratamento você vai ter lá dentro. O candomblé, ela abre as portas, ela diz que independente das suas opções sexuais, na cama ou fora da cama, você é um ser humano. Você é temente a Deus, você tem direito de ter, cultuar, ter seu anjo da guarda. E o candomblé vem de uma época de ancestrais, lá atrás, remotas, que não havia o conceito da sociedade que foi criado pelo homem de hoje. O candomblé não existia. Você é pobre, você é rico, você vem de família boa, você vem de família ruim, você estuda em colégio particular, você estuda em colégio de Estado. Não havia essa discriminação. O candomblé não tinha o conceito de posições sociais. O sentido do candomblé é amar a natureza em prol do homem. É por isso que muita coisa hoje a gente debate. As pessoas falam aí, eu não vou participar e nem vou viver numa religião. Isso é muito debatido com as pessoas evangélicas, porque lá tem matanças de animais. O candomblé não faz matança de animais, nunca faz. Quem faz matança de animais são esses açougues aí que engordam chestas, frangos, à base de injeção de químicas que hoje está prejudicando o ser humano, e que são congelados meses e meses antes para pegar um bom preço no mercado. O candomblé faz uma troca de energia. Tudo aquilo que vem da natureza vai para a mesa do homem. Quando uma comida de santo é oferecida dentro de um peji, o que a gente tem daquela comida, ou puxa daquela comida, não é o orixá descer e comer um prato de comida, não. É a energia que ela vai transmitir para a vida do ser humano que está ali precisando daquela ajuda e daquela oferenda. Esses pratos, mais tarde, dependendo do conceito, da obrigação, da história, vamos dizer que vai ser despachado com 3 dias. Essa comida vai voltar para a natureza. Ela vai alimentar animais que estão ali, lá na mata, onde foram despachadas. Então, é uma troca, ela vira adubo, ela tem tudo dentro do candomblé está relacionado a uma troca. Então, esse conceito de que o candomblé faz matança é a conotação mais errada, é a parte que mais choca nós dentro do candomblé, porque a gente nunca fez matança, não fazemos matanças. Pai Silvio, só aqui as perguntas que já começaram, né? Sim, vamos lá. Aí, já não está dando mais para segurar, não, não, a gente já está. Aqui a palestra vai até 10 horas, mas se a gente for falar. É a fala de Mãe Marisa, viu? Não, Mãe Marisa quer saber onde é o terreiro. Pela primeira vez no debate informal, todo mundo caladinho. Não, a prestação aqui é. Bom, a verdadeira aula de religiosidade. O Pai Silvio, uma coisa impressionante. Eu acho impressionado com ele, mas vamos embora. Silvana. Passe aí para. Mãe Marisa vai falar agora, Adriana, para você. Deixa a pergunta aqui de Silvana lá de Olinda, dizendo: o povo brasileiro é muito místico e muito preconceituoso ao mesmo tempo, né? Todo mundo vai para a praia no final do ano, joga flores, faz oferendas, faz aquelas coisas todas. Aí depois fica dizendo: não quero isso não sei o que. Ela lembra que um dos grandes ícones da religião matriz africana aqui em Pernambuco se chamou Pai Edu, que nos anos 80 ele foi até conhecido nacionalmente e internacionalmente. Muitos políticos vinham de Brasília. Ela disse que, como moradora dali do Alto da Sé, ela via muitos carrões na época, né, chegando ali, políticos, saindo, madames, que vinham de Brasília, de outros estados para cá, ninguém conhecia, entravam nos seus carros, depois iam-se embora para os seus hotéis, voltavam para os seus estados, e ninguém sabia de nada, mas ao mesmo tempo entravam lá naquele grande terreiro de Pai Edu, e que muitos ali... Do mesmo jeito que os daqui vão também para o Maranhão, para o Maranhão, que hoje para a Bahia é para ninguém ver, né? Ficam com vergonha de ir procurar. E ela lembra aqui, muito obrigado, Silvana, você ter falado de Pai Edu, que realmente, e eu como adolescente nos anos 80,
muitas vezes fui ali no Alto da Sé e vi aqueles batuques. Não, eu conheço certeza, eu não sou preconceito não. Eu conheci muito uma pombagira chamada Rosa Clara. Foi um encanto, me apaixonei muito por Rosa Clara. Se apaixonou tanto, perdeu os cabelos. Rosa Clara, conheci o mestre, a pombagira Rosa Clara. Chamava-se Magdala. Não, mas eu falo de uma pombagira Rosa Clara que eu conheci, mestre Zusa também lá. Eu acho assim impressionante. Eu, adolescente, ia lá e via aquelas pessoas tomarem o pitu na garrafa, né? Aquele de uma vez, aí daqui a pouco acendia um charuto e começava a falar. E eu achei impressionante, Pai Silvio. Luciana. Adolescente ali. Luciana. Ali, aí surgem aqueles preconceitos. Mas era Pai mesmo. Petrônio agora está se declarando. O grande centro Preto Velho, lá no Alto da Sé, que ainda tem. Odemir ele fala, mas ele tem o vestidozinho dele, guardadozinho, ele não trouxe, né? Porque ele disse que não queria receber a pomba hoje. Quem manda um recado aqui é Adriana Manso. Ele quer mandar um grande abraço para o meu amigo e vizinho Augusto Moraes. Desejar sucesso, saúde e muita paz aos queridos amiga, Petrônio, Odemir, minha linda. Ela é presidente do meu fã-clube. Ariadne, saudações aos convidados. Parabenizar hoje a minha amiga Zezinha, que está aniversariando. Amanhã é aniversário de Nena Cabral, parabéns, está online aqui conosco. Nossa vizinha aqui, a irmã de Castelo. Agradecer a Betânia, Noema Pontes, Adriana Manso, a Valéria Rueda, Janaína Moura, Jairo Barros, José Antônio Rufino, todos, Tiago Moraes, Jonathan Rodrigues, todos que estão aqui online ouvindo. E tem até algumas perguntas aí, está vindo várias perguntas aqui. Uma pergunta é por que ser chamado catimbozeiro? Certo? Isso é uma pergunta que está aqui. Aí, mãe Marisa, agora. Jurema, pronto. Dentro da Jurema, quer dizer, dentro da Umbanda a gente tem a parte de Jurema, que são a parte onde a gente cuida dos mestres e mestras, caboclos. Nós aqui dentro de Pernambuco somos considerados catimbozeiros por conta do uso do cachimbo. O ato de defumar os filhos, limpar os filhos com o cachimbo, os mestres, muitas vezes, Preto Velho, usam essa indumentária, esse instrumento, para fazerem suas limpezas. Essa parte do cachimbo é dada a uma terra nossa aqui, onde tem uma entidade bem marcada entre nós, que é chamada Maria do Acaio, que nasceu na Lianda e tem essa parte de catimbozeiros, a parte que quer dizer, na verdade, pessoas que trabalham no cachimbo. Trabalham defumando no cachimbo, limpando no cachimbo, trabalhando no cachimbo, firmando pontos e pensamentos através de fumaças. Catimbozeiro, não é cachimbozeiro? Não, catimbozeiro. Catimbozeiro, a pessoa que faz catimbó trabalha no cachimbo. Não é cachimbozeiro, não. É o instrumento que dá essa conotação de catimbozeiro. Aí, catimbozeiro do cachimbo, aí ele faz aquele negócio do pau, da panela, botar a galinha preta. Não, isso não existe, não, nada a ver. Isso aí não é catimbó. Essa parte, na verdade. Mas isso não é catimbó, isso é macumba. Essa parte, na verdade, aí. Catimbó é uma dança, né, meu velho? Catimbó é uma dança? Pode sim. Ariadne, macumba se dá o nome de uma palavra de um instrumento dos antepassados chamado reco-reco. Que é? Antes do orixá posar no Brasil, aí então quem nasceu primeiro foi a Jurema. A Jurema é sagrada, ela é pura. A Jurema, no caso, é a mãe de tudo isso? Da Jurema, não do orixá. Antes o negro e o orixá posar no Brasil, já existia há séculos a Jurema. Ela é sagrada, ela é pura, porque ela trabalha também com as ervas e os cachimbos. Os cachimbos também tiram todas as influências negativas que alguém chega na tua casa
prestar caridade como a minha casa, sirvo de outros e outros. E eu também aqui, eu salvo todos os juremeiros do município do Paulista, que nesta cidade tem muitos juremeiros, muito respeitados. E bons. Lembrando que dessa parte da Jurema, essa parte de Catimbó, de Catimbozeiro, nós de Candomblé fomos afetados por uma era feudal. A gente sabe que aqui no Brasil entrou muitos europeus. Na verdade, se a gente for pegar a história pelo sentido da palavra, quem veio para aqui para o Brasil foi muitas pessoas excluídas da Europa, muitas pessoas que foram punidas sendo exilados para o Brasil, para fazer o Brasil. E nesse meio vindo da Europa lá, vieram pessoas que tinham conhecimentos das artes de magia negra, que é uma coisa que não é difundida aqui no Brasil, nem criada aqui do Brasil. Isso é uma coisa de fora, aqui não existe. Mas a Igreja Católica nos deu essa conotação de magia negra, de catimbozeiro, coisa do demônio, religião como uma demoníaca. Forma de banir essa religião daqui. Né? Exato. Nessa época, a Santa Inquisição da Igreja, ela fez desastre. Você entrava de cabeça nessa história de magia negra, se pelo menos benzesse uma criança na porta de casa. Se passasse um chá, uma erva, já era sido considerado como magia negra. E muita gente foi queimado vivo na fogueira por essa Santa Inquisição, que se instaurou aqui no Brasil ainda no final, mas que fez sucesso aqui. Isso na época feudal. Faziam, né? E o candomblé até hoje traz essa conotação de magia negra, de feitiçaria, mas que a gente não tem nada a ver com isso, nada. Na verdade, existe na África seitas lá relacionadas ao vodú, o vodum, na verdade vodú, que é uma parte onde eles trabalham magia, feitiçaria, isso não existe aqui dentro do Brasil, mas o candomblé ganhou de graça essa conotação dada pelas igrejas. E foi aí onde nosso Exu criou rabo e chifre. No áudio aqui tá. E a sua Jurema? Justamente isso assim, ó. Duas coisas que eu queria. Deixa eu trocar aqui. Pegou. Pronto. Deixa o vermelho é melhor. Ó, duas coisas assim. Primeiro, dizer que isso que está sendo feito hoje aqui na Rádio Debate é uma coisa, em primeiro lugar, pioneira na cidade paulista, né? A gente nunca teve a oportunidade de ter duas lideranças religiosas da cidade, né? Dos 100 e poucos terreiros que nós temos, falando com essa franqueza, inclusive dando explicações, né? Tirando com essa liberdade de expressão e tirando essas dúvidas, essas coisas que as pessoas às vezes, né, ficam associando. Isso é importante. E em segundo, poder colocar a essência histórica da religião de matriz africana, né? Nós estamos agora, acho que me corrija, Pai Silvio, se eu estiver errado, mas de 5 anos para cá, a ascensão do trabalho de Jurema, ela cresceu muito, né? Era uma coisa que estava muito... É por isso que as pessoas estão querendo saber o que é Jurema, tudinho, porque assim, é uma coisa que as pessoas estão falando muito. E aí era interessante, mãe Marisa, que a senhora pudesse falar da coisa da Jurema e também do trabalho, do evento que tem lá de Malunguinho, né? O porquê, quem era Malunguinho, o porquê, que está tudo muito relacionado, porque as pessoas ouvem falar, e é bom que neste momento a gente comece a dizer o que é, para depois a festa de Malunguinho não se tornar a festa da lavadeira, né? Que, como se transformou a festa da Lavagem do Bonfim, que foi uma festa que hoje é uma festa só para turista. Então, é importante que a gente comece a pensar nessa coisa da Jurema e da festa de Malunguinho, quem é, o que é, porque, qual a importância disso, para que mais na frente, que esse negócio está crescendo muito, né? Quando as pessoas começarem a falar, quando estiver perto do evento, as pessoas pelo menos já tenham uma noção do que se trata. Aqui, Augusto, a pessoa está perguntando quando é e onde é que tem, qual terreiro, a festa das baianas. Porque, Mãe Maria, não é baiana, né? Não é. Não. Não tem.
Nós conhecemos Tem as festas das bestas, né? Das Iabás. Os chás femininos do candomblé. É feito na casa de Raminho do Oxóssi, na maioria das casas de candomblé tocam para as Iabás no mês de julho. Pronto, aí Mãe Marisa vai falar aqui da Jurema. Explica aí, Mãe Marisa, que não existe essa questão da festa das baianas. Explica aí. Que ele falou sem o microfone, ele falou sem estar no microfone. Não existe festa de baianas. Nós fazemos festa das Iabás nos roças de barracão. Principalmente das nações de Queto, Jeje e Angola. Ela é mais tradicional. Então, mas que festa das baianas não existe. Existe as festas por conta da vestimenta, né? Por conta da vestimenta. E as Iabás são as mulheres, os orixás femininos que nós temos no panteão. As Iabás são as mulheres que já é feminina, né? Porque nós chamamos mulheres de Iabá e os homens de Boró. Isso está falando língua e tradição em Urubá. E sobre a Malunguinho, Malunguinho foi e na época dos ancestrais, na época que ele veio na terra, ele era considerado um marginal, um criminoso, mas ele não era. Hoje ele é reconhecido. Por quê? Ele ia pegar os negros fujão e escondia. O Malunguinho era um capataz, é? O Malunguinho foi ele não foi um capataz. Que eu saiba, ele foi um homem protetor e protegia os negros também, porque ele era um negro. E hoje ele é o mestre. Hoje nós temos o Catucá, que se chama a Mata do Catucá, onde se faz a festa de Malunguinho, uma história. Fica por no caso, o negro fugia de uma determinada fazenda. O Malunguinho pegava esse negro e dava guarida, né? Vamos traduzir para o linguajar. Na época, ele dava guarida. Ele levava para os quilombos. Outra coisa também, Malunguinho pisou nas terras daqui da cidade do Paulista, Abreu e Lima e assim por diante. E hoje agradecemos a João Monteiro, Lomi e outros coordenadores que fazem esse estudo, esse trabalho, onde se descobriu que hoje é um grande evento ao mês de setembro na Mata de Catucá. E tem uma mata hoje preservada só para Jurema, que o guardião se chama Juarez. Onde é essa mata, mãe? Ela fica ali próximo do Engenho Pitanga. Se chamou subindo ali Igaraçu, aquela área ali por trás, né? Igaraçu, Abreu Lima. Então, todo ano, mês de setembro, sempre vai feita uma procissão, várias pessoas de outros estados estão querendo conhecer, graças a Jurema Sagrada e a Malunguinho, que é mestre, caboclo e Exu, e o patrono também desse evento, né? Porque é o nome dele, Malunguinho. E eu tenho que muito falar sobre a Jurema, que a Jurema, ela cura. As ervas que senhores mestres de Jurema, como o mestre dos mestres São José Pilintra, que outros que se for citar, vai passar a noite toda aqui falando, quantos deles vêm fazer a caridade? E também nós não cobramos, como dizem que o povo de Candomblé, o povo de Jurema, cobra horrores de dinheiro. Estou aqui com meu irmão Silvio, e ele sabe que eu não gosto disso. Eu faço a caridade, porque eu aprendi muito, e também o pai Silvio. Se você chegar na roça dele, pedir uma caridade, ele faz. Não é só visar dinheiro, não, porque a gente somos taxados que somos o quê? Que só faz tudo por dinheiros e com mercenários de dinheiro, de muito dinheiro. Mas nós somos pessoas humildes. Mas é porque dentre vocês, que são pessoas honestas, existem as laranjas podres, como em todo segmento. Sim, é isso que eu ia dizer a você. São essas laranjas podres que danificam o resto do cesto. Em toda religião existe o joio e o trigo. Exatamente. Na religião católica, na evangélica, em toda. Existe o joio e o trigo. Mas eu te digo uma coisa, Ariadne. Nós temos muitos aqui, eu digo do município, esse trabalho que eu faço. Muita gente boa, né? Muita gente boa de fazer caridade, porque foi em 2009 onde se iniciou todo esse trabalho. Então existia 60 terreiros e hoje nós estamos com 120 terreiros.
Com nações, muitas pessoas imigrando para Paulista e também de nação de Queto. Está chegando mais povo de Queto. E realmente construir seus terreiros. O que são guetos? Queto é uma nação, porque existe... Guetos com G, quetos. Queto, né? Queto. Então, quetos que eu digo que estão vários. Terreiros, pessoas realmente que você respeita, que sabe que a hierarquia e a continuidade de nossas religiões, porque Candomblé para mim é uma religião. Tanto quanto a Jurema, que eu volto a falar, eu também respeito muito, tenho muita fé em senhores mestres de Jurema, porque nós trabalhamos com as ervas. As ervas são sagradas, as ervas cura. Verdade. E os senhores, a Jurema é um licor. Ela é feita entre cascos de ervas, que às vezes ela também cura uma doença. Não é só o festejo de Jurema que nós damos aos senhores mestres de Jurema, que oferecemos a Jurema, mas também nas horas mais necessitadas, ela está presente e cura. E eu vou dizer aqui, viu, não tenho o menor preconceito e não tenho medo nenhum de dizer que já fui a inúmeras festas de Mãe Marisa. São maravilhosas, é coisa linda, empolgante, você não consegue nem ficar parado. Não sou adepta da religião, não participo frequentemente, mas as festas eu vou, assim como vou para cultos. Simpatizante. Assim como vou para cultos evangélicos. Comida é boa, né? E o pior de tudo, nem como, viu? Chego lá, fico tão empolgada com com o que eu vejo, que nem como, né? Saio muitas vezes antes, porque se prolonga muito, eu saio antes. Assim como vou para a Igreja Católica, assim como vou para os cultos evangélicos. Porque Deus, na verdade, é que é o líder de tudo isso. É um só. Né? Tá. E é um só. Oi. Tá ruim aqui, não. Tá pegando. Pronto, agora dá. Tem algumas pessoas aqui mandando mensagens. Pronto. Estão me boicotando hoje aqui, mas tudo bem. Porque você não veio vestido a caráter. Pessoal, tem algumas pessoas mandando mensagem aqui, perguntas para mim. Primeiro assim, começo de ano, nossa amiga Adriana Manso, começo de ano, né? Também tem um Tiago Moraes também, tá perguntando, responde as perguntas, não sei o quê. Então assim, querem uma receita, de um banho, começo de ano para abrir os caminhos, banho para puxar dinheiro, banho para trazer o marido que saiu com a nega, essas coisas que o pessoal fala. Eu tenho um amigo que está eu tenho um amigo que está com um problema. Eu tenho um amigo que está com tanta bronca que ele comprou um caminhão pipa e um caminhão de sal grosso. Estão dizendo aqui que os mais macumbeiros aqui da rádio são os entrevistadores aqui, porque eles só querem saber para ele as perguntas dele, não estão fazendo as perguntas aqui. Então vê aí, Pai Silva, veja aí dá uma simpatia, umas coisas. Tem também uma aqui, Pai Silva, para o senhor seguir também, além das simpatias. A gente lembra. Sobre justamente aqui os orixás. Aí falam aqui. Sempre escutei que Tranca-Rua, Zé Pilintra eram orixás do mal. Não. Né? Essas coisas assim. Não. Agora, por que quem recebe só se veste de branco? Por exemplo, o Zé Pilintra. Essa é uma das perguntas. Tanto o Zé Pilintra como o Tranca-Rua não estão conotados na questão candomblé. Eles estão conotados na questão de Jurema, na parte de Umbanda. Então é uma distorção muito grande. E quanto ao que se diz respeito aos médios estarem de branco para receberem essa entidade, é porque o branco, na verdade, responde e tem a relação com a paz, com a tranquilidade, que é justamente o avesso do que estão falando aí, do Tranca-Rua ser mal, fazer maldade e tudo mais. Pai Silvio. Sim. Só uma pergunta aqui para simplificar para as pessoas que não sabem realmente, porque vem a perguntar, então a gente está filtrando aqui as perguntas. Sim. Aí, para aquela pessoa que perguntou que era catibozeira, aquela coisa toda, eu queria saber, simplificando, o que é Jurema, o que é Candomblé, para que possam realmente
Todos são cultos religiosos, porém cada um se enquadra no seu culto. O candomblé, ele cultua só entidades. As entidades que eu estou falando são os orixás, entidades que representam um elemento da natureza. Quando a gente fala de Umbanda, de Jurema, a gente fala de espírito, pessoas vivas que tiveram passagens aqui na Terra, como o personagem Malunguinho, que viveu e que tinha uma missão que depois de morte vinha continuar a ajudar outras pessoas aqui na Terra, como mestre, como caboclo. Jurema, espíritos, sim, que viviam na Terra. Sim, pessoas. Candomblé são entidades. São deuses africanos que representam cada uma entidade relacionada à natureza. Fazendo uma comparação mais pronto. Por exemplo, o Malunguinho, no Kardecílio seria o Emanuel. Sim. Né? E os orixás, os nossos santos, os nossos, né? Tem uma pergunta aqui do Zap que está aqui pingando, de Tiago Moraes. A tradição do candomblé, ela repassa, como é que se consegue manter, por exemplo, Pai Silvio, teu centro, teu terreiro, Mãe Marisa, como é a família, como é que consegue passar, você recebeu de quem, como é que... O candomblé é considerado uma árvore. As casas de santo, assim como a minha, a de Mãe Marisa, são consideradas casas de raízes. O que é chamada casa de raízes? Deixa eu tentar explicar. Então, quando eu monto minha casa de santo, eu não montei aleatoriamente, resolvi ser do candomblé e abri uma casa de santo. Não, eu tenho um histórico por trás de mim. E o meu histórico vem. Eu fui feito por Raminho do Oxóssi, que é filho de fulano, que foi filho de cicrano, que foi filho de cicrano, que foi filho de chicano. E aí a gente chega em um negro que veio de África, que trouxe o culto, que trouxe na oratória, que trouxe os fundamentos. Essa situação difunde e, na verdade, nos preserva. O candomblé é uma religião feita na oratória. Para que a gente não caia na mão de mercenários, porque como a Mãe Marisa falou, existe o trigo e existe o Gil, quem recebeu conhecimentos e fundamentos de quem realmente viveu dentro do santo, quando teve suas patentes para abrir casa de santo, traz no seu bojo os conhecimentos que muita gente que são marmoteiros não tem. Não adianta se enfeitar. É muito fácil chegar no mercado de São José e comprar um monte de volta, botar no pescoço e dizer eu sou pai de santo. E isso só entristece a gente porque por muitas vezes eles roubam a coisa mais preciosa que a humanidade tem, que é a fé e a consciência. Isso é difícil. Hoje o candomblé vive uma situação de resgate de fé. Quando chega de 10 casas de santo, hoje a gente é afetado por isso hoje, não dá para esconder. De 10 casas de santo que existe hoje, 2 trabalham com a verdade. Quando você passa por 8 que já lhe enganou, já lhe roubou, mercenários mesmo da palavra, quando você chega a essas 2 casas, para aquele zelador de santo, aquele santo fazer realmente milagre, você primeiro tem que trabalhar a cabeça dessas pessoas que já não acreditam mais nada, já não conseguem mais identificar o candomblé como religião e sim como verdadeiros mercenários. O caso do esporte, né, que foi oferecer um boi para o esporte ser campeão e ele não foi campeão. Esse é o maior erro. Né? Esse é o maior erro, misturar. Isso aí botou aquele, me desculpa, pai, mas aquele que pediu um boi. Pediu um boi e os botos não foi campeão e estragou a religião. A ética me proíbe de responder esse tipo de coisa e citar nomes aqui, a ética religiosa. Mas esses tipos de situações faladas por vocês é uma verdade nossa, mas satisfazendo aí, mudando de assunto e satisfazendo. Quem acredite nele, sim, com certeza. Não, quem dizer que essa situação... Mas mudando em assunto aí, satisfazendo as perguntas dos internautas, vamos aí dar uma simpatia para as pessoas que querem hoje se dar bem na sorte e com o orixá regente do ano. Principalmente quem tem casa de negócio, há uma simpatia do candomblé muito... aqui pedindo o nome Marisa. Sim, vamos lá. Vai anotar, ó. Vamos lá. Então, uma simpatia muito boa para esse ano relacionada a Ogum é o seguinte. No mercado de São José você vai achar os seguintes apetrechos: uma quartinha de barro com tampa. Anota aí, minha gente. Okay? Uma quartinha de barro com tampa. 2 frutos africanos chamados obi e urobô. Obi e urobô. O-B-I é um fruto, certo? Esses são os frutos.
E orobô é outro fruto, que na verdade um é o fruto macho e o outro é o fruta fêmea. Então o casal, por que isso? Para a simpatia ser favorável para homens e para mulheres, ok? Colocamos aí a quartinha, os 2 frutos, obi e orobô, 13 moedas correntes sem importar o valor, contanto que elas estejam correntes. 13 folhas de louro, tudo 13, exato. Então vamos lá. É colocado. Essa simpatia é para Dilma. É a simpatia petista, viu? Em um papel você coloca os seus mais profundos desejos para esse ano, que essa simpatia que eu estou falando está relacionada aos negócios, ao dinheiro, à fartura em casa. Então você coloca no papel os seus mais profundos e sinceros desejos para acontecer esse ano, coloca no fundo da quartinha esse papel enrolado com as folhas de louro, 13 folhas de louro, com as 13 moedas, com as 13 moedas, deixa eu terminar. Isso no fundo da... dentro da quartinha, no fundo da quartinha, certo? Então, tudo isso é enrolado, todo esse outro material, esses obi, esses frutos que eu falei aí, essas moedas são enroladas em um papel com os seus mais profundos e sinceros pedidos anotados ali. Você coloca dentro da quartinha de barro e completa e enche essa quartinha em cima, até a boca dela, com areia de praia. O que é que eu faço para a areia de praia? Eu vou na praia, espero 13 ondas do mar passarem, ali, rasteira, que eu não estou falando entrar dentro da praia, você não precisa fazer isso, mas eu espero 13 ondas passarem, e ali eu pego um saquinho ou uma vasilha e levo uma quantidade de areia, sim, aquela areia molhada, sim, ela mesma. Quando eu chegar em casa, eu vou peneirar aquela areia. Para que eu vou peneirar aquela areia? Para tirar todos os pedregulhos, pedras, que vão dar o sentido de atrapalho, de situações difíceis, sabe? Então eu peneiro toda aquela areia, o máximo que eu possa, numa peneirinha comum, e completo toda a quartinha depois desses pedidos e esses elementos colocados ali. Fecho a boca da quartinha com a tampa da própria, e aí eu lacro com cera derretida de uma vela. Vou pingando a vela até lacrar essa quartinha. A vela é independente de cor. A vela é independente de cor e de quantidade também. Então, essa quartinha é oferecida para Ogum em um local mais alto que a sua cabeça. Por exemplo, você tem um estante no seu local de trabalho e você coloca ela à vista mesmo de todo mundo. Então, para fazer essa simpatia, não precisa dizer que é de candomblé. Mas, enfim, se alguém perguntar, isso é uma simpatia. De onde veio, como veio, não sei. Então, cada um dá lá a sua resposta. Mas essa simpatia é uma simpatia dada por Ogum, não tem nada a ver com sacrifícios, com animais, com nada. São apenas elementos que vão favorecer um bom ano regente de energia, de situação. Pai Silvio, isso serve só para esse ano ou para todos os anos? Só serve para o ano que está regendo. Por que só serve para esse ano? Porque esse ano vai ser regido por Ogum e Oxóssi. Então esses elementos vão compor esses oduns necessários para que seja favorável. Dizer, Pai Silvio, que é bom colocar a altura, mas para as pessoas que têm fé. Para as pessoas que não têm fé, vai botar pitu, senão aqui dela é cana envelhecida. Fazer com fé, porque se não tiver fé, sim, não adianta fazer, tudo é a fé. Que a fé não costuma falhar. A fé é quem faz tudo. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui, um colchetes e chaves, porque é importante também lembrar que por conta de todas essas questões que foram colocadas, religiosas e místicas, né, referente aos preconceitos, à liberdade de expressão, é importante lembrar que hoje muita coisa mudou. A gente ainda passa por muita dificuldade? Passa. Né? As religiões de matriz africana ainda enfrentam muito preconceito? Sim, enfrenta. Mas a gente conseguiu avançar em algumas coisas. As perguntas aqui que não param. Então, eu queria só, para lembrar, né, que hoje a Polícia Militar de Pernambuco tem um grupo de trabalho que a gente chama o GT Racista, que quando, por exemplo, quando Mãe Marisa vai fazer um toque
e um vizinho ou alguém que se ligar para o 190, o 90, né? Essa ligação ela vai ser direcionada para esse grupo de trabalho que vai dar um atendimento humanizado a essa pessoa. E a viatura, inclusive, pode até ir lá no toque, mas não vai chegar como se chegava antigamente, quebrando, proibindo, né? Quer dizer, hoje a Polícia Militar, aqui em Paulista especificamente, nós temos, né? A gente tem um representante que é o Sargento Vasconcelos, né? Então, assim, inclusive, se tiver algum pai de santo, alguma pessoa de matriz africana que ainda não sabia disso e que está aí ouvindo a gente, né? Toda vez que for fazer alguma atividade no seu terreno, levar um ofício lá no quartel, no 17º Batalhão lá, né, de Paulista, que qualquer denúncia vai ter um atendimento humanizado. A outra questão é também as prefeituras, e algumas delas, inclusive aqui na região metropolitana, quase que todas, já têm um atendimento específico para o povo de terreiro. Que atendimento específico é esse? Por exemplo, a autorização de fazer a festa, de fazer o toque, entendeu? E aí é na Secretaria de Meio Ambiente. Toda a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade, você pode ir lá e fazer a sua solicitação, porque se houver alguma ação de intolerância, de denúncia, você está resguardado pelo poder público municipal de que ali tem a mão do governo municipal que está dando o direito de você expressar a sua religiosidade, né, igual à Igreja Católica que faz a procissão, ao pastor que faz o culto, né? Isso é importante. E também as orientações, né, Silvio? Por exemplo, hoje em dia as oferendas, muitas oferendas, as pessoas levam objetos que agridem o meio ambiente, né? Então, existe dentro das prefeituras políticas de orientação, não vai colocar determinados tipos de produtos, jogar na praia por conta de jogar no rio, né? Então, assim, hoje está muito mais aberto, humanizou o atendimento à questão das religiões de matriz africana. Falta muita coisa, mas a gente conseguiu dar grandes avanços importantes para que a gente possa ter, de fato, a liberdade de expressão religiosa reinando no país, até porque nós somos um país laico, né? Isso tem que... Mãe Marisa e Pai Silvio, Ângela, ela fala aqui lá de Olinda que ela aprendeu uma simpatia com o pai boiadeiro lá de Salgadinho, no terreiro de Salgadinho, que ele ensinou para ela, quando ela estava desempregada, um pires branco, colocasse a sua carteira de trabalho aberta com a foto e 7 grãos de eu vou dizer aqui, deixa eu ver aqui, pulou. Não, semente de girassol, 7 grãos de semente de girassol, né? E 2 velas de 7 dias, uma para Deus e outra para o anjo de guarda dela. Ela disse que achou foi interessante, que quando ela ficava desempregada, ela recorria a essa simpatia e arrumava e dava certo. Essa é a tradicional simpatia agência do trabalho. Importa, como é o nome dela? Ângela, de Olinda. Também é importante a sua fé, Ângela, porque as velas que foram acesas a Deus e a seu anjo de guarda para que interceda a Deus. Se você, todos os seres humanos, todos nossos irmãos da terra, se fazer tudo com fé, se realiza. Consegue tudo, porque eu digo isso com toda a verdade, toda essa voz que Deus me deu, porque eu sou guerreira e sou uma mulher de muita fé. É isso que eu digo a você, Ângela, que Deus te abençoe, continue fazendo a sua simpatia e você conquiste todas as suas vitórias. Pai boiadeiro. Outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Por que
se fazer festa para mestre e mestras, as festas só para mestre, e porque se bebe tanto, fuma tanto. Bom, esse pessoal que a gente fala que teve uma passagem aqui na Terra e hoje vem como mestre fazendo seus trabalhos para a humanidade, escolhem sim uma data ou de morte ou de nascimento, enquanto estavam aqui na Terra, para fazer ou trazer de volta aquilo que eles mais gostavam e antigamente, quando vivo. Então são celebradas festas de mestres e mestras por essas situações, ou por data de nascimento ou por data de morte. E aí essas festas são acompanhadas de bebidas da época, que até nem existem mais, mas transferidas e colocadas no lugar outras. Porque antigamente se bebia era cana de cabeça, aquelas canas brabas de engenho, hoje a gente não tem, não é? Que não eram destiladas. Então, tempo bom. Exatamente. Mas essas festas são regadas a bebidas não relacionadas diretamente à cachaça, à cana, e sim ao que o espírito gostava na época. Então, se o mestre gosta de vinho, a festa vai ser regada de vinho. Se ele gostava de tomar uma caninha, as canas preparadas dentro do candomblé, da Jurema, chamada pau dentro, muitos chamam de pau dentro, que são canas com ervas sagradas. A própria Jurema, e sim, é uma beberagem feita com ervas sagradas, que são regadas nessa festa. Isso é normal. Não é só nas festas de Jurema, nem de candomblé não, né? Não, o candomblé, na verdade, é proibido, não entra bebida alcoólica no culto aos deuses africanos. Só na Jurema. Aquele que tem em Igaraçu, tem, se eu não me engano, tem um riacho, que é um local onde o pessoal faz as oferendas, lá também tem uma época de festa. Os rios, quem é a... Na verdade, esses locais sagrados são para Oxum. Essas festas são feitas no começo de julho, mas elas se estendem, não só julho. O pessoal de fevereiro, o pessoal do Xambá, que é uma nação, eles fazem culto, e relacionado também ao sincretismo religioso para Nossa Senhora da Saúde, é o dia de Oxum, da parte deles, e eles fazem no mês de fevereiro. Na minha casa existe o Encontro das Sextas, que é feito no terceiro domingo de julho. O terceiro domingo de cada mês de julho lá em casa é uma festa muito grande, onde eu abro as minhas portas, porque o meu barracão tem 150 metros de rio, que corre por dentro dele, faz parte do terreiro, e já que eu me sinto privilegiado de ter um espaço com 150 metros de rio corrente, eu abri as minhas portas para os irmãos de fé, de religiões, que muitas vezes são assaltados quando vão colocar suas oferendas para o Xum, fazerem seus ebós, seus ajebós, suas limpezas para ela. Então, essas festas de Oxum aqui são mais cultuadas no mês de julho. E essa festa do Encontro das Sextas lá em casa é dada no terceiro mês. Independente de qualquer nação que chega, eu abro as portas para o Oxum. Ela pode vir cantando Filalauê, como ela pode vir cantando Eu Vi Mamãe Oxum na Cachoeira, povo de Umbanda, povo de nação, Queito, Moçambique, Angola, Jeje. A casa está aberta, assim também como aos irmãos de santo mais próximos que precisam do rio para fazerem oferenda. Mês de julho, mas é destinado a qual orixá mesmo? Oxum. Omideuá, a mãe das águas doces. Porque aqui estão falando, que a gente já comentou aqui no começo do programa, o 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, né? Que é a tradicional Salvador. Pronto. Aqui em Pernambuco, então, é diferente os dias? Tem aqui, 2 de fevereiro, também assim, em Salvador se cultou o mês de Iemanjá, ou Iemonjá. Mas nosso município está existindo casas de candomblés e também que está se cultuando o mês de fevereiro, criando como fosse a festa de Iemanjá. Só não está existindo só em Salvador, também a tradição está trazendo para o estado de Pernambuco e principalmente aqui no município do Paulista. Nós temos... Justamente, fevereiro é Iemanjá. Isso aí. Aí justamente digam os endereços dos terreiros de vocês, que o pessoal está perguntando aqui para saber.
saber os dias dessas festas para visitarem. O endereço. O calendário, como o ano começou, a minha casa ainda não está com o calendário pronto de festa, né? Eu também não tenho um calendário, só. Mas Mais perto seria Iemanjá. Você já tem alguma programação? Fevereiro, geralmente, a maioria dos candomblés param. Por quê? Porque ele dá espaço à brincadeira de maior repercussão em Pernambuco, que é o frevo, o carnaval. Então, as casas de santo não tocam. Elas fazem essa pausa, porque todo mundo está envolvido com essa festa, que é uma tradição nossa, o mês todo de fevereiro. O calendário de candomblé vem a partir de abril em diante, é que as festas de santo começam. E as festas de orixás. Geralmente, em janeiro, as casas estão sempre voltadas aos seus equilíbrios pelo santo que estão regendo o ano, logo no começo. O endereço do seu terreiro? Você comunica quando a gente faz os calendários. Pode dizer. Quando eu, Silvio e outros casas de terreiro que também, se quiserem procurar, Odemir, Petrônio, Ariade, então vocês podem passar festas, né? Data das festas de vocês, porque eu ainda vou me sentar para fazer o calendário o ano todo das festas. Então quando eu fizer este calendário, eu entrego ao Petrônio e ao Odemir, ele faz a comunicação. Eu me chamo, como já falei, Imagem de Xangô Godô. Eu moro em Jardim Paulista Baixo, Rua 59, 163. O seu endereço do seu terreiro é isso que a senhora está falando? É a sua própria residência? Sim, é Rua 59, 163, que é no fim da rua. E todo mundo vê aquele terreiro ali, não tem que... Você mora em Jardim Paulista, todo mundo conhece. Agora sim vai passar o dele. Por conta dessa festa de Oxum, que é uma festa muito tradicional na minha casa, o Encontro das Sextas, a maioria dos barracão dos povos de santo tem meu endereço. Mas para quem não tem, fica na Estrada de Mumbeca. Existe duas Mumbeca, A1 e A2. Estrada de Mumbeca 1 ou a Estrada do Pica-Pau, conhecida pela Estrada do Clube do Pica-Pau. Chegou ali, sim... Fica à esquerda, o primeiro portão de alumínio, antes da ponte. Perguntou ali onde é o Xangô, todo mundo leva na porta. Porque é o único do local e todo mundo conhece. Virou até ponto de referência a minha casa. A gente tem uns 15 minutos. Pronto, tem aqui. Minha amiga Lúcia, lá de Cidade de Tabajara, ela participa muito dos maracatus dali dos maracatus rurais ali de Cidade de Tabajara, de Salu. Aquele negócio lá, né? E toda vez que ela começa a se preparar para sair no maracatu, o mestre do maracatu avisa todo mundo para, na primeira saída do maracatu, as pessoas estarem de corpo limpo. Na primeira vez que ela ouviu isso, ela achava que tinha que tomar banho. Depois de muito tempo descobriu que não era exatamente isso. E ela acha que muita gente ainda não sabe o que é isso. Então ela pede para que o senhor explique o que é estar de corpo limpo para uma festa profana como essa de carnaval. E o que é que inclusive significa, o que é que... Né? Para o profano, necessariamente dito, não precisa estar de corpo limpo. Agora, quando ela fala de maracatu, tanto de baque solto como de baque virado, que são brincadeiras de candomblé, de carnaval que estão relacionadas ao candomblé, porque todo ele tem um protetor, tem um orixá, a quem é feito oferendas para que o maracatu saia às ruas sem briga, sem confusão, que os adeptos sejam protegidos e aquela história toda. Aí sim, há um compromisso de todos os integrantes, de todos os participantes que estejam de corpo limpo. O que é estar de corpo limpo? É o ato de estar 24 horas sem ter relações sexuais. Ou seja, o pecado, não cometer o pecado original. Então, por que estar de corpo limpo? Porque é feito cerimônias lá dentro. Esse mestre, com certeza, ele vai fazer as afirmações, invocações, orações aos entes, aos Deca, aos tios que estão na eternidade,
que são os nossos antepassados cultuados dentro do candomblé, para trazer a proteção para o maracatu. O maracatu é feito de uma entidade, ele é preservado de pai para filho, de filho para pai. E esses personagens que trouxeram aquele maracatu são cultuados dentro do candomblé como ancestralidade. Os mais velhos é quem trazem sabedoria aos mais novos. E esses mestres, essas mestras que por muitas vezes tomam conta desse maracatu, fazem suas orações e invocações para essas entidades. E para isso é preciso que os componentes, as pessoas que vão participar dessa cerimônia, desse ponto religioso na hora, esteja com o ato de estar com o corpo sujo, que é estar 24 horas sem ter feito o ato sexual. Uma questão de curiosidade é minha mesmo. Qual a diferença entre maracatu de baque virado e solto? O maracatu de baque virado, se eu não me engano, eu sei a diferença, só não sei qual deles é a conotação. Mas, se eu não estou enganado, o maracatu de baque virado é o maracatu que toca aqui, como esse maracatu que nós temos aqui em Olinda, é o Nação Pernambuco. É feito no bombo, os maracatus. E tem uma relação maior onde tem o personagem dos reis e tudo mais. São os maracatus nações, né? Exato. Eles são maracatus com representação... Então todos relacionados ao candomblé. Todos. O maracatu de baque solto é aquele maracatu de interior, onde sai o caboclo de lança, que sai aquele personagem do caboclo de lança batendo por isso que chamam com o sino nas maracatu costas, rural, blém, o maracatu rural. Então essa é a diferença entre os dois. Sim. Sim, está no toque. Sim. Porque as alfaias, quando ela bate, que são os tambores, quando elas batem... E seus personagens são diferentes, né? Os personagens são diferentes. É porque você tem um pezinho lá dentro, né? No maracatu de baque virado, o personagem maior é o caboclo, né? O caboclo índio que vem com o caboclo de lança e o rei amar. Por exemplo, no maracatu de baque virado, a protetora é a calunga. Sim, a calunga, né? Que é aquela boneca que vem na mão. É o religioso lá do maracatu. Sim. Nele lá o rei amar, que é aquele índio com aquele penacho. Exatamente, essa é a diferença. E esses maracatus estão relacionados a entidades religiosas. Na verdade, o maracatu de baque virado, ele tem uma relação muito mais forte com a da herança indígena. Exato. Né? E o maracatu de baque virado é africano. É africano, até porque a rainha representa Inhansã e o rei representa Xangô. Só uma música aqui de Silvana dizendo aqui que gosta muito das canções, né? Quando vai para os terreiros. E uma das canções é uma canção aqui que diz assim: vinha caminhando a pé e de longe encontrei uma cigana de fé. Ela parou e logo me olhou. Existe essa canção? Existe também a pombogira cigana, que é da parte de Jurema, não é candomblé nem orixá, é Jurema, Silvana, não é isso? Então é isso que eu te digo, essa pombogira cigana que você fala, ela não é de orixá, ela é de Jurema, é quando dá todos os inícios do trabalho, que canta e invoca Exu, que é o seu caminho também, como uma mulher que é a pombogira, não é bomba, é pombogira. Oiaba. Porque o pessoal vai bomba, né? Bomba. Mas o nome não é bomba. Pombagira. Existe 7 linhas de pombogira. Aliás, existe muito mais do que isso, né? Existe pombogira cigana, pombogira das almas, pombogira odária, pombogira... São tantas as conotações. A Maria Padilha, que é considerada a rainha delas, pombogira das rosas, pombogira das almas. Eu vejo muita gente dizer, hoje eu vou para uma gira. Sim, gira é o contexto dado ao ir a uma festa de candomblé, uma festa de Jurema. Específico gira. Das pombagiras ou não? Não, de festa de Jurema. Gira é da questão das rodadas? Sim, vou uma gira. Qual é a bebida que se oferece? A champanhe, cerveja? Pombogira é uma mulher vaidosa. Ela vai da champanhe, à cerveja, ao cigarro, à cigarrilha. Vale salientar que ela é uma entidade, um espírito de reciprocidade. Quanto mais você de belo e de fé tem para oferecer, mais em dobro ela lhe devolve com intensificação. Então, não quer dizer
Se o fato de você não ter dinheiro para comprar uma champanhe e só ter uma cerveja, não quer dizer que ela não vai aceitar a sua cerveja. O que vale, na verdade, é o seu pedido, a sua fé e a intensificação de entregar aquela cerveja. Uma vez aquilo voltado para você em dobro e eu tendo me dado bem, porque agora, já que eu tenho condições, não levo a champanhe. Já que antes eu só podia levar uma cerveja. E aí ela vai voltar para você aquilo com mais força, com mais axé, com mais vigor, para que no próximo ano a champanhe seja importada e por aí sai a sua história com ela. É por isso, Exato. é por isso que a história do esporte começou com um preá e virou um boi. Eu queria aqui, já chegar da hora, agradecer demais a vocês, mas antes de encerrar aqui o nosso programa nessa noite de hoje, que foi muito gostoso mesmo. Aqui o pessoal ficou muitas respostas aqui, porque a gente perguntou mais, né? Aqui as nossas dúvidas do que as outras perguntas aqui. Mas vai abrir aqui as considerações finais. Quero que o senhor, mãe Marisa, Augusto ainda dê mais um recado, né? Enquanto isso, eu queria fazer uns agradecimentos aos nossos patrocinadores e pessoas que nos apoiam, né? Que é o deputado estadual Henrique Queiroz, com o qual temos esse apoio dele, e parabenizá-lo pelo seu 10º mandato consecutivo, né? Na história aqui, único na história política de Pernambuco. Ótica Ponto de Vista, pensou em óculos? Cadê o... Vai patrocinar o óculos do Mãe Marisa. Acabou. Ainda tem um aqui, ó. Pronto, Mãe Marisa. A senhora pode ir lá, que a senhora tem um desconto aí de 99%, viu? Lá é de graça com 10% não, porque eu ia dizer de que abatimento. 1% ele coloca aqui, paga aqui, sabe? Comprar água, pagar energia. Qualquer coisa pode falar com o dono da ótica, que é o nosso amigo Ademir, viu? O Calcário renova a terra. Precisou renovar sua terra, o seu plantio, renove conosco. Vai chegar. Agreste Controles e Serviços, né? Controles de praga, limpeza urbana e locação de veículos. Eliane Franco Recepções. Conta com a melhor estrutura e uma excelente equipe, além de oferecer um ótimo atendimento. Fone 8342-5244. Sonho e Arte Personalité. Doces finos, lembrancinhas e convites personalizados. Faça seu evento conosco. Orçamento sem compromisso. 8564-2939. Vilma Leite. Caporã Peças e Serviços Automotivos. O melhor preço da cidade. Comprove. Jardim Paulista, sentido BR-101. J. Inácio Eletrônica, que é o nosso Lombardi, que está ali caladinho, escutou. Anotou aí, né, Zé? Tudinho para hoje. Tomar aquele banho de ervas hoje. Montagem de rádio, web, conserto de equipamento de som e informática, nacional importado. Fale com J. Inácio, 8559-8805. Saudar os nossos amigos ouvintes que, através da www.radiopaulistafmweb.com, escutaram a nossa hoje papo aqui muito legal, a nossa entrevista com vocês. Aos blogs Informe Pé, de Paulo Fernando e Leandro Fernandes, portal Muito Mais, do nosso amigo Adri Fernandes, blog Paulista em Primeiro Lugar, Paulista Atualizado, Litoral Norte, e ao grupo Opinião do Facebook, hoje um dos maiores grupos, né, administrado pela nossa amiga Ariadne, além dos nossos internautas que acompanharam aqui conosco pela Rádio Debate. O seu blog vai entrar aqui na próxima, bem mais estilizado. Tu fala do meu também. Ao blog que surgiu aí, Opinião Brasil. E Augusto que vai falar. Um banho pra juiz, pra nascer cabelo, pronto. Eu queria ter cabelo igual a ela. Tem pai certo. Pra botar juiz desse cidadão aqui não. Se chegar aqui, ele resolve. Pai é tu, se chegar aqui. Tem Chico Xavier. Resolve aí.
Eu agradeço a abertura dada ao Candomblé hoje, quer dizer, não agradeço em meu nome, agradeço em nome de todo o Candomblé aqui de Paulista e de todas as entidades, e dizer que foi gostoso demais esse tempo que a gente passou, infelizmente, e peço desculpa aos internautas por não ter podido responder todas as perguntas, mas quem sabe mais tarde isso não pode ser idealizado aí pela turma, uma próxima vez que a gente responda só as palavras aí dos internautas e as coisas que eles querem saber. Então, a bênção dos orixás para todos vocês, fé para quem é de fé, força para quem é de força, e vamos pedir a Deus, a Olorum, Mossap Mabel, o Santíssimo Sacramento, as águas encantadas do outro mundo, que este ano seja um ano de paz, de luta, de saúde, de felicidade para todos nós, num sentido positivo, e que com fé em Deus e bênção nos santos, há de dar tudo certo para nós. Muito obrigado. Bênção de Pai Silva para quem é para todos os meus, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Mutumbá para quem é de Mutumbá e bênção para quem é de bênção. Obrigado. Eu agradeço a Aldemir, a todos que estão aqui na mesa, Pai Silva, Augusto Moraes, Ariade e Petrônio, por essa oportunidade, primeira vez que nós somos de matrizes africanas, estamos sentados fazendo esse debate aqui do município. E também o ano 2015, que esse ano traga paz, felicidade para todos nós, que nós conquistamos nossas vitórias, que nossos ancestrais iluminem e também o Olorum. A palavra Olorum, se muitas vezes já me perguntar que palavra é essa, que é isso aqui. Não, gente, por favor, essa palavra chama Deus abençoe a todos, que ilumine, que nosso Deus misericordioso, justo, que nos ajude, que nos ilumine, é isso que eu quero, caminhos abertos para todos, que algum patacurujá seja, Senhor dos caminhos, que abra os caminhos para todos nós, que vocês conquistem todas as suas vitórias. Obrigado a meus irmãos de Jurema, obrigado ao meu povo de Orixá e de Nações, benção para quem de benção, Colofé, Mutubá. Eu agradeço também ao meu pai, benção meu pai, que hoje é o meu pai, como não o Orixá não explica, também meu pai biológico, que faz mais de 30 anos que eu convivo naquela casa, e eu estou com muita saudade do Senhor, eu sei que o Senhor está me escutando. Pô, depois disso aqui eu vou dizer o quê? Tchau, né? Manhã, seu filho está chegando daqui a pouco, né? Bem, gente, ó, mais uma vez, mais uma vez, deixa eu logo dizer, blogaugustomorales.com.br. Está, inclusive, transmitindo aí ao vivo aí o debate. Agradecer o pessoal da equipe da Associação Cultural da Cidade do Paulista, que me ajudou hoje na divulgação desse debate. Agradecer também principalmente vocês que me aturam, né, e toda vez me chamam, vem pra cá, não sei o quê, tem vezes que não dá pra vir, tem vezes que eu não venho porque eu sei que vão me cutucar demais, que não sou venerado, aquelas coisas todas. Então assim, aí já viu, né, mas assim, vocês são meus amigos, a gente tá aqui para o que vier, né, daí vier e que vier e der também. A gente vive numa cidade que precisa das pessoas, né. A gente precisa disso aqui, desse tipo de ambiente, né? Ambiente saudável, sem aquele ranço, né? Sem a coisa de ver o cabo aqui, olhar na frente, depois que o cara sai e fazer cara feia, né? Então a gente vive numa cidade, que precisa justamente dessa coisa. Então, agora eu estava logo no começo brigando com a Ariana, né? Rapaz, a gente nem discutiu esse ano mais, mas ainda não brigou, porque de vez em quando. Ainda. Mas, rapaz, as minhas discussões com ela no Face é tão bom, porque um bocado de gente se mete, né? Mas isso é muito sadio. E eu acho que esse ambiente aqui da rádio, eu acho arretado, porque eu tenho aqui a liberdade que eu tenho de dizer o que eu quero, o que eu penso, e eu acho massa. E continue convidando que eu venho. Com essas duas figuras aqui, ó, ganhei o ano já. Nem começou o ano direito, já ganhei, ó, porque a gente saiu daqui, né? E um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Pode? Não sei. Então termina, eu só não só dizer que para a gente aqui, pai Silvio e mãe Marisa, primeiramente eu dizer que essa pessoa que está aqui ao meu lado, eu aprendi a amar mesmo, porque é uma pessoa que sempre me ajudou, sempre esteve ao nosso lado lá, onde trabalhávamos, e sempre fez caridade. Então é uma pessoa que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, Ariadne,
é o meu amigo Zé que está ali, que é uma pessoa do bem. É uma pessoa... A mim você não precisa dizer isso. Não, lógico, com certeza. Já foi tomar muita cana lá, obrigado. Nunca tomei cana. Rodou. Não, lógico. Então, lhe agradecer, minha Marisa, aqui ao vivo, porque dizer, Pai Silvio, que como meu amigo Petrônio disse, é uma pessoa do emissora aí muito importante, que nós somos a única rádio que passa para todo o mundo. E essa emissora só passa para 123 países. Nós passamos para 185 países. E é uma honra para a gente abrir o ano com pessoas da cidade paulista, da cidade que ama, certo? E viemos aqui, Augusto, para alterar o tabu da cidade. Porque aqui a nossa rádio, nós dizemos sempre, daquela porta para dentro, só a verdade. Então, independente de política, religião, de qualquer coisa, a gente tem que falar a verdade. Então, aqui só saiu a verdade hoje, e foi muito bom para que aquelas pessoas que perguntou que era catimbozeira, aquele negócio todo, começasse a ver com outros olhos, escutar com outras palavras, por pessoas que realmente sabem o que está falando. Porque uma coisa é eu falar alguma coisa sem ter o conhecimento, e outras são três pessoas aqui que sabem do que falam, sabe por que vem. Augusto, produtor cultural aí, belíssimo aqui da nossa cidade, que eu posso até dizer, ao vivo e a cores, Paulista está perdendo o grande secretário de cultura. Pode crer. Não, porque infelizmente muitas autoridades não dão valor às pessoas que estão aqui. No caso aqui é uma diretoria, que não é secretaria. Não, mas eu ainda colocaria uma secretaria. Uma coisa maior. Uma coisa maior, porque precisa. Porque a nossa cultura... com ele no Face, direto, eu concordo com você, porque é César o que é de César. Exato, porque a cultura da cidade paulista é morta. A cidade paulista, infelizmente, mãe Marisa, como a senhora mesmo disse, matriz africana é uma cultura. Não tem que ser cultura, religião é cultura, porque eram cadastrados 60 terreiros, hoje já está em 120. Precisa abrir a porta desses terreiros, precisa se abrir a porta da cultura. Então, meu prefeito Júnior Matuto, se você quiser ser reeleito, bota esse homem aqui como secretário de cultura. Obrigado. Bom, eu quero aqui agradecer o nosso ouvinte ilustre para o momento, que é o José Antônio Rufino, que eu nem sabia, hoje ele é o gestor da gerência de igualdade racial do Paulista, vocês devem conhecer, né? E ele também é coordenador do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, disse que nos ouviu atentamente, achou o debate maravilhoso e está parabenizando todo mundo, e grato e muito axé para todos. Eu finalizo dizendo, né, a vocês, agradecendo mais uma vez aos nossos ouvintes, e dizendo que se Deus permitir, se todos os santos permitirem, todos os espíritos de luz, todos os orixás do bem, que eu acredito que estão do bem, nos permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui com um novo tema. Boa noite. E a Arieta quer saber que dia vai ser a festa, então para ela poder tomar uma... Dizer a vocês que tivemos 159 enrustidos que acompanharam a gente, né? E que atentamente ouviram o debate aqui conosco. Isso na nossa Rádio Debate, sem falar o blog dele que transmitiu. Então, Rádio Paulista, o FM aqui que eu anunciei. O que hoje foi transmitido, como o meu amigo falou ali, que ele falou que uma emissora TV passa para 128 países, nós passamos para todos os 185, porque é só digitar www.radiodebate.net e você está no mundo conectado. Inclusive, nossos amigos Zé Inácio transmitiu nosso programa para Miami, para o blog miami.com. Lá em Miami, onde tem uma grande quantidade de brasileiros que estão lá nessa hora lá. Então, muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Axé, né? Lembrar em Axé também tem nosso amigo Edson Axé, que também é da cidade de Paulista. E muito obrigado e que Deus nos ilumine, nos proteja e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.